O medo paralisa. É isso mesmo, meu querido, o medo paralisa e pelo menos é o que o pessoal, que os coaches do Instagram nos falam que você precisa superar os seus medos e enfim. Cara, eu vou falar com lugar aqui de fala. Eu nasci em 1983, trabalho na área tech e realizei grande parte dos meus sonhos. Hoje eu moro no Canadá, ganho um salário maior que US$ 100.000 por ano. Tô feliz profissionalmente, então eu posso falar. Foi o medo que me trouxe até aqui. Aliás, uma pequena correção. Foi Deus e a sua misericórdia que me trouxe até aqui. Ponto 1, com a ajuda da minha família, ponto 2, e internamente os meus medos. Sim, o medo paralisa, eu acredito nisso, mas o medo me ajudou a chegar aonde eu cheguei e eu queria comentar um pouquinho sobre isso, porque existe duas gerações diferentes que tratam com o medo de maneira diferente. A minha geração, que trata com medo como se fosse os traumas da vida dele que ele não quer passar, e uma outra geração, a geração mais jovem, por exemplo, a geração do meu próprio irmão, caçula, como por exemplo a geração de você deve, que acabou de sair da faculdade, você tem um medo de maneira diferente que o medo da minha geração, e eu queria discutir isso com você, tanto da minha geração quanto da geração um pouquinho mais jovem, como a gente pode usar o medo para ter sucesso. Esse vídeo aqui não é um vídeo de coach, esse vídeo é um vídeo de carreira, é um vídeo para você aumentar o seu salário, é um vídeo para você ter sucesso profissional e também, por que não, ter sucesso na sua vida, porque na minha cabeça, quando a sua família está bem, segura e confortável, você teve sucesso na vida. Eu comecei com uma introdução linda e maravilhosa. Meu nome é Carlos, tenho 41 anos, sou da área tech. Mas nem sempre foi assim. Eu vivi numa família na década de 90, nos anos 2000, 90, aonde a instabilidade financeira era a regra. Eu me lembro que eu sou o filho mais velho, então a maior pressão que eu sofri, a maior dos três lá de casa, são três garotos, né, três homens, dos três lá de casa, quem sofreu mais pressão fui eu, o filho mais velho. Meu pai dizia, tem que estudar, se você não estudar, você vai trabalhar atrás de um balcão, fazendo conta de pão. Não vai conseguir nem trabalhar atrás do balcão porque você não vai conseguir fazer conta. Vai ser a profissão mais ralé que tem. Tem que estudar. E aquilo foi criando o meu imaginário. Tipo assim, cara, se eu não estudar, eu não vou ser nada. E é engraçado, né, que ser gari é não ser nada. O que não é verdade. Ser gari é só não ter o dinheiro que um cara até que tem. Mas não quer dizer não ser nada. Mas eu fui construído com essa mentalidade pelo meu pai. Eu também não o culpo, porque o meu avô já também construiu essa mentalidade na cabeça do meu pai. E eu não conheci meu bisavô, mas muito provavelmente o meu bisavô pode ter colocado isso aí no meu avô. E meu amigo, é uma vítima sendo criado por outra vítima, sendo criado por outra vítima. E eu vou já chegar para te mostrar como é que eu crio hoje a minha filha. É muito interessante. Então eu cresci vendo o meu pai, um engenheiro civil formado, trabalhando, e aí meu pai passou por um período horrível que marcou a minha história, marcou a minha vida, marcou a dos meus irmãos também, mas eu vou falar por mim. O meu pai, engenheiro civil, formado, 2 anos desempregado, quase 2 anos desempregado. Você tem noção do que é um pai de família com 3 filhos, a mãe dona de casa e o pai sem trabalho? De um engenheiro civil bem-sucedido, bem remunerado, para um desempregado, gente, aquilo criou um trauma na minha vida, porque você pode falar, como é que ele passou 2 anos desempregado, Carlos? Porque ele fazia algo que eu não faço de jeito nenhum. O meu pai era um engenheiro civil, filho de um pedreiro. Meu avô era pedreiro, E o engenheiro civil só podia trabalhar com engenharia civil. Sendo que o meu pai era engenheiro civil de obra e estava cheio de engenheiro civil de obra no mercado. Tinha mais oferta de engenheiro do que vaga. Então meu pai não estava conseguindo. Ele batia na porta e era colocado para escanteio. Além disso, a engenharia civil ela estava se renovando. Eles pararam de usar Excel na época e começaram a usar outros tipos de software que o meu pai não se adaptou. Por quê, Carlos? Porque meu pai era um engenheiro civil de obra. Na cabeça dele, ele só poderia trabalhar naquilo que ele estudou, engenheiro civil de obra. Sabe, eu amo meu pai e eu amava o meu pai, mas eu amava tanto meu pai na época que eu não tinha coragem de dizer assim: "Pai, se qualifica aí, pai. Não se adapta, pai. Pai, estuda esses sistemas aí novos, papai. Não, tipo assim, não fica nessa não". Mas eu amava tanto meu pai que eu não tinha coragem de dizer isso pra ele, porque eu só via meu pai triste. Triste.
triste, porque chegou um momento que o dinheiro, as reservas acabaram e a gente foi morar na casa da minha avó, mãe da minha mãe. Ou seja, o meu pai foi morar na casa da sogra, porque não tinha dinheiro para pagar o apartamento. Então você percebe a humilhação que era? E naquela época a gente morava com o meu tio, ou seja, cunhado dele, que era filho da minha sogra, que era filho da minha avó, né? Sogra dele. Então quem que tinha preferência? E eu vi aquilo, sabe? Isso foi causando trauma dentro de mim. E eu nunca deixei de me orgulhar do meu pai. Eu me orgulho do meu pai. Deixa eu só completar aqui o final da história. Hoje o meu pai conseguiu se reerguer, se qualificou. E o meu pai tem apartamento, graças a Deus. Se aposentou, graças a Deus. Mas aqueles 2 anos foram muito duro para mim. E eu me prometi uma coisa: eu nunca vou passar pelo que meu pai passou. Hoje eu percebo que essa promessa não foi por mim. Essa promessa que eu fiz foi para o meu pai, o que é mais estranho. Eu prometi para o meu pai internamente, aquele Carlos da época prometeu para o meu pai o quê? Papai, eu nunca vou passar pelo que você passou para que os meus filhos não passem isso e você não passe essa vergonha, para que você tenha orgulho de mim. Olha que estranho. O medo de ficar pobre me fez movimentar. Gente, eu sempre trabalhei mais que todo mundo. Os meus colegas da TI, eles acham que eu era da TI, porque eu trabalhava duro, que eu me dedicava, porque eu fazia sempre a mais. Eu estava sempre me atualizando mais que todo mundo. Gente, eu sempre estava me atualizando mais que todo mundo. Quando eu cheguei no Canadá, em 2 anos, o meu chefe me amava. Coisa que ele tem empregado há sei lá quantos anos, nem fala direito com os caras, só com respeito e tal. Comigo ele tem uma relação completamente diferente. Os meus colegas da TI não entendem, sabe por quê? Porque eu aprendi que eu devo gerar valor para o meu chefe, porque eu devo me atualizar constantemente para que eu não seja desempregado. Consequência disso, cheguei onde eu cheguei, tenho um dos maiores salários da empresa que eu trabalho, meu chefe tem um contato imenso comigo, eu gero valor e eu posso pegar projeto que eu quiser. Hoje eu tenho um privilégio de escolher o projeto que eu quero. Eu sou o tech lead da empresa. Como tech lead da empresa, eu digo quais tecnologias que eles vão utilizar. E adivinha que tecnologia que eles utilizam? As mais modernas. Porque eu tenho medo de não estar atualizado como o meu papai na época não esteve. Aí tu fala, e aí, Carlos? Foi o medo ou foi o trauma? Não sei. Eu não entendo de psicologia. Eu não sei se foi o medo que me fez chegar aqui, foi o trauma de não passar pela aquilo que eu passei na minha início de adolescência, não sei. Eu só sei que eu não permiti que o medo me paralisasse. E aí, não é sobre mim, agora é sobre você. Todo mundo tem sua história. E todo mundo tem seus traumas. E o que eu tô falando aqui é algo muito profundo. O medo, ele não pode te paralisar. O medo é perigoso, o medo paralisa, mas o medo ele não pode te paralisar. Quando você tiver com medo de alguma coisa, cara, cada um tem sua fé, né? Se você tiver fé em Deus, peça para que Deus te acalme e que Ele te mostre o caminho que você tem que seguir. A gente vive num mundo dinâmico, a gente tem que se atualizar mesmo. E eu falo para a bolha tech. O meu público é a bolha tech. Se você é da área do direito, eu não tenho a menor ideia do que você tem que fazer. Se você é administrador de empresa, eu não tenho a menor ideia do que você tem que fazer. Se você é da área, sei lá, da filosofia, eu não tenho a menor ideia do que você tem que fazer. A minha bolha é a bolha tech. Então, a bolha tech, você da bolha tech, não importa a sua geração, você precisa se atualizar sempre. Ponto. Mas eu já sei disso, Carlos. Sabe, mas vamos ser honestos, não faz. Como assim? Não faz. Você tem um medo e não se atualiza. Eu sei disso. Eu sou da área tech. Os meus colegas têm medo. Ah, mas eu me atualizo. Atualiza nada. Faz uma besteirinha ali acolá. No final do dia tu tá morto de cansado. Não são todos que fazem isso, não. Você sabe do que eu tô falando. Você sabe. Então, de fato você tem que agir, de fato você tem que se qualificar, de fato você tem que estudar. E repare que eu tô falando a mesma linguagem da minha geração, do que meu pai me escutava. O que é um pouco diferente da geração, por exemplo, do meu irmão caçula. O meu irmão caçula, o Edu, ele é influencer. Meu amigo, eu jamais seria um influencer. Viver de vai, eu sei que você deve estar pensando aí no seu coração, você jamais seria um influencer, Carlos? Tá bom, vai, deixa eu me corrigir. Eu jamais iria viver, eu não teria coragem de viver de influencer, de ser influencer. O meu irmão vive em ser influencer. E posso te falar, o meu irmão viaja de primeira classe, fica nos melhores hotéis, tem um lifestyle maravilhoso. E a esposa dele também. A esposa dele também é influencer. E eu me lembro que, isso aí alguns. A minha cunhada, a Lívia Brasil, pesquisa na internet, você vai saber quem ela é. A Lívia Brasil falou que ia montar um curso para ensinar outras pessoas a ser influencer. Lívia?
Vai dar futuro mesmo esse curso aí? Um curso de ensinar os outros a ser influencer? Não é meio sem futuro, não? E ela falou: "Não, claro que não. Hoje todo mundo quem? Todo mundo da nova geração quer ser influencer". E cara, eles têm uma vida glamurosa, de lifestyle maravilhoso, sala VIP, hotel, viagem, conhecer a Europa toda já, isso em forma de influência, e viajando de segunda classe, chama classe executiva, né, hoje, classe executiva, cara. Eu quando eu vou para o Brasil, eu vou de classe econômica. Quando tem um pouquinho, quando eu falo assim pra minha esposa: "Não amor, pelo amor de Deus, essa econômica eu tenho condições não". Beleza, vamos pra econômica plus. Econômica plus, ó, pobre plus, né. Meu irmão viagem de classe executiva, entende? Ele mora numa mansão no Alphaville, a geração do influence. Olha que louco. E eu vejo isso, os programadores jovens que eu contrato, cara, eles têm essa visão, eles não têm medo de ficar pobre, eles querem crescer rápido, eles têm uma mentalidade de crescimento, não é de medo. Olha que louco, isso aqui eu quero falar para minha geração. Meu amigo, o medo me movimentou. Mas sabe qual é o melhor que ter medo? É ter coragem de buscar o que tu quer. O meu irmão foi buscar o que ele quis. Ele falou: pô, eu quero essa vida. Ele não falou: eu tenho medo de ser pobre, vou me movimentar. Ele diz: eu quero essa vida. Tu consegue perceber a diferença? E antes que você fale, é o filho do mesmo pai? É o filho do mesmo pai. Sendo que o meu pai aliviou mais com o meu irmão caçula. Ele botou pra moer em mim, em nível de pressão. Depois, um pouquinho menos do meu irmão do meio. Aí ele se formou em marketing, meu irmão do meio. E ele aliviou com o meu irmão caçula. Deixou meu irmão caçula viver a vida dele. Sabe o que é interessante? Eu pego a minha filha, que tem 9 anos, e eu quero incentivá-la a trabalhar com TI. Vamos, amor, vamos trabalhar com TI. Vem cá, deixa eu te mostrar esse negócio de IA e tal. Vem cá, meu amor, papai te mostrar. Ela nem se interessa. Ela gosta de arte, ela gosta de desenho, ela faz desenhos lindos, 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 lindos. Ela é uma artista, sabe? Ela canta bem, ela é uma artista. A menina é uma artista. E aí? Nada. Fazer o quê? O meu pai não deixaria isso. O meu avô, muito menos. O meu avô chamava o meu pai de meu engenheiro. Meu avô, pedreiro, dizia assim pro meu pai: meu engenheiro, meu engenheiro. Então, gente, o que eu quero chegar para isso, para você? A realidade, ela é um pouco diferente hoje das gerações. Nós, da nossa geração, a gente tem que continuar se atualizando, porque foi isso que a gente aprendeu. Eu não paro de me atualizar. Foi isso que eu aprendi. Foi isso que eu aprendi na minha vida. Eu aprendi que se eu me atualizar, vai dar certo. E posso te falar, é a mais pura verdade. Porque o meu irmão, que não é movido pelo medo, mas movido pelo sonho, sabe o que ele mais faz? Ele se atualiza dentro da área dele. Ele está sempre estudando. Então, no final das contas, seja pelo medo de não ter, ou pela vontade de ter aquilo, você tem que se atualizar, você não pode parar. É um fato. Você precisa estar sempre se atualizando com as novas áreas. E se você olhar para trás, lá para a história, olhar a história do meu avô, que foi de pedreiro a construtor. Sabe o que foi que o meu avô fez para virar construtor? Se atualizou na época dele em comércio, em gerar valor. O meu avô ia construir uma casa e aí os engenheiros diziam assim: não, faz uma cozinha pequena. Meu avô falava assim: ó, não, 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 não. Quem compra a casa é a mulher. Faça uma cozinha grande para ela. Eu quero uma casa com uma cozinha grande. E as casas do meu avô vendiam assim, ó. E meu avô ficou rico, cara. Ficou rico. Por quê? Porque naquele jeito, naquela época dele, ele fez o que era diferente. Olha que é interessante. O meu avô fez o que é diferente. Entende? Eu fiz o que é diferente. O que todo mundo faz, eu faço diferente. E como é que a gente faz diferente? Se atualizando e aprendendo novas coisas. Porque a partir do momento que você se atualiza ou que você aprende algo novo que ninguém está usando, você é o diferente. Naquela época, todo mundo fazia a cozinha pequena. E o meu avô foi o diferente. O que ele disse? Faz a cozinha grande, que quem decide a compra é a mulher. E naquela época, a mulher, na época do meu avô, né? A mulher era dona de casa, né? Tanto é que a minha mãe foi dona de casa por muitos anos. Até que, quando meu pai voltou a trabalhar, ela se formou, que ela nem era formada, se formou em direito e virou advogada, depois virou professora da universidade. Então, ela resolveu trabalhar também para, sei lá, enfim, né? Por que ela fez aquilo? Mas ela fez. E eu, mesma coisa, tô sempre me atualizando. E meu irmão caçula tá sempre estudando, sempre se atualizando. Ou seja, não tem jeito. Por mais que seja pelo medo de avançar ou precisar aquilo porque você deseja, você tem que sempre se atualizar. Essa é a mensagem que eu deixo pra ti, cara. O medo paralisa. Mas se você tá com medo, vai com medo mesmo. Mas se você não puder ter medo, que eu acho difícil, tudo bem, ótimo, avança. Mas faz aquilo que ninguém tá fazendo no momento.